Meus amigos, Carla Zambelli entregou Bolsonaro pro Xandão. É isso que o Bolsonaro disse em off em matéria que acabou de sair na Folha de São Paulo. Quais são as consequências disso? Qual é a lógica de se fazer política e trazer prestígio para uma figura como Carla Zambelli? Qual a lógica de trabalhar com um homem traidor que descarta seus aliados com Jair Bolsonaro? E qual a lógica de Xandão em eventualmente fazer um acordo com a Carla Zambelli? Entenda tudo nesse vídeo. Mais do que falar sobre essa possível, na verdade provável traição, nós vamos falar sobre a psique dessa gente maluca que governou o Brasil. Meus amigos, antes de continuar, vou falar um negócio. Deve estar estranhando. Que cenário é esse? Mudou o cenário das análises renais? Calma, homem, calma, mulher. Fique tranquilo. Olha só, este cenário aqui é o cenário dos nossos mini documentários do Clube MBL. Logo após eu gravar este vídeo aqui, eu vou gravar um pro Clube falando sobre a direita americana e sobre um homem que vem moldando a estética, a linguagem e inclusive os sonhos dessa direita. Com influências inclusive sobre o Elon Musk, tá bom? É um documentário sobre o Curtis e Arvin. Então, vou gravar aqui. Se você quiser ter acesso a ele, vem pro Clube MBL. Tá aqui, ó, clube.mbl.org.br, R$1 por dia. Você não consegue pagar R$1 por dia, pô? Pelo amor de Deus. Pois bem, vamos lá. Vamos à vaca fria. Todo mundo percebeu que a Carla Zambelli tá sumida. Ela tá desaparecida. Ninguém comenta mais dela, ela tá quieta. No final do ano passado, após aquelas aventuras armadas, em que ela corre atrás de um homem desesperada com uma arma, vou te prender, você tá preso, não sei o quê. Às vésperas do segundo turno das eleições, Carla Zambelli foi tratada como lixo pelo Bolsonaro. Bolsonaro atribuiu a ela a culpa por sua derrota. E veja só que engraçado. Ele não sabe decidir se a culpa foram dos isentões que não votaram nem nele no Lula. Ele não sabe dizer se a culpa foi da urna, que foi fraudada, ou se a culpa foi da Zambelli, que tentou atirar num eleitor. Via de regra, o Bolsonaro vai escolher apenas aquilo que seja forte o suficiente para isentá-lo da própria culpa, entendeu? Bolsonaro nunca coloca a culpa nele mesmo. Bolsonaro nunca erra. Quem erra são os outros, inclusive a urna. Enfim, no fim do dia, ele encontrou nela um bode expiatório forte e alguém que ele já gostaria de se livrar há muito tempo. Bolsonaro aturava a Carla Zambelli, porque a Carla Zambelli, ela puxava o saco dele com uma energia tão grande que era impossível de ser ignorada. Na arte do puxa-saquismo, em que você tem Rodrigo Constantino de um lado, você tem Nicolas Ferreira do outro, e você tem a Carla Zambelli aqui, ela foi a rainha. Ninguém puxou tanto o saco do Bolsonaro como ela. E você pode falar, poxa, mas veja, o Nicolas teve mais votos, o Nicolas teve mais votos, mas o Nicolas tem mais brilho próprio. A Zambelli não. A única coisa que a Zambelli fez em toda a carreira dela foi mentir e fingir. A Carla Zambelli é uma impostora, é uma charlatã, é um ser humano que não vale nada. Nada. E os bolsonaristas, que também não valem muita coisa, sabiam disso. Mas como ela tava lá puxando o saco, eles foram aturando. E agora que o Bolsonaro perdeu, ele falou, quer saber, agora não preciso aturar mais essa aí. Ainda mais agora que ela teve mais votos que o próprio filho dele. E aí eles percebem que o culto à família pode ser relativizado. Isso é um ponto para notar. Veja, o Nicolas também teve mais votos do que o Eduardo Bolsonaro, tá? Mas deixemos isso para um outro vídeo. O lance foi, a Carla Zambelli participou daquilo, teve suas redes sociais derrubadas, ela está na investigação do Alexandre de Moraes e nas quebras de sigilo de Alexandre de Moraes, relativos aos atos antidemocráticos e toda a intentona golpista dos últimos 2, 3 anos, tá? E ela tá com medo de ser presa. Como ela tá com medo de ser presa, a Carla Zambelli, ela toma decisões sempre ligadas à autopreservação. E você precisa sempre entender isso. Ela não acredita em nada do que ela fala, absolutamente nada. Como alguém que não acredita em nada do que fala, ela, portanto, ela vai tomar decisões que são, por vezes, curto-pravisistas, mas que tem como intuito manter ela dentro do jogo e manter ela ganhando dinheiro, famosa. Se ela puder, por exemplo, dar um salto e sair do bolsonarismo para outra coisa e assim sobreviver, ela vai fazer. Se o caminho for ficar ao lado do Bolsonaro, mesmo sendo humilhada pelo Bolsonaro, ela também vai fazer. Ela foi feminista, como você está vendo aí da foto, participando de manifestações pro aborto do Fêmen. Foi. E aí hoje ela é uma conservadora pra família, ela foi casada do cara dos Revoltados Online e depois ela separa do cara do Revoltados Online e se casa com, sei lá, um milico maçom, e aí chama o Moro pro casamento, aí depois ela entrega o Moro pro Bolsonaro e divulga conversas. Em resumo, ela não tem constância nenhuma. A Carla Zambelli, e eu conheço essa pessoa, ela é um ser humano bizarro. Na época que nós do MBL ficamos acampados na frente do Congresso Nacional, em 2015, e nós estávamos acampados de verdade, nós dormíamos lá, ela pensou, como é que eu posso aparecer mais do que eles? Já sei, eu vou acampar dentro do Congresso, mas não um acampamento. Eu vou me algemar
numa das pilastras dentro do Salão Verde, lá no Congresso Nacional, e aí todo mundo vai ver, a imprensa vai ver, os deputados vão ver e eu vou conseguir notoriedade. Pois bem, ela obviamente não se algemou porque ela não quer desconforto, ela quer vida boa. Então ela levou uma algema de sex shop e ela se tornou uma piada perante todos os deputados, inclusive o Eduardo Cunha, porque ela ficava fingindo que estava algemada, andando com uma algema utilizada para fins sexuais. Eu até pergunto, de onde ela tirou essa algema? O lance, no final, meus amigos, é que esta pessoa entendeu que a lógica do bolsonarismo é enganar os eleitores com historinhas. E aliás, é bom você dar like nesse vídeo, né? Dê o like e compartilhe nos grupos da família e mande para bolsonaristas esse vídeo, porque eles têm que entender, assim, eles são enganados pela Carla Zambelli. Então agora que aconteceu todo este drama e você entendeu qual é a personalidade da Carla Zambelli, eu pergunto para vocês o que o Bolsonaro deveria fazer e o que a Carla deveria fazer. A Carla, que foi cancelada pelo Bolsonaro já, e o recado foi dado pelo próprio Bolsonaro, já não participa mais de eventos com o Eduardo Bolsonaro, não foi chamada pela Michelle nem pela Bia Kicis para fazer parte do grupo de mulheres, ela tá ali meio que largada às traças, tá? Então, ela, com medo de ser presa, ela abriu a boca agora para a Folha de São Paulo. Ganhou um espaço, ganhou uma entrevista grande, e ela disse que o Bolsonaro perdeu, porque o discurso dele não era light, que era um discurso meio pesado. Ela disse que o Bolsonaro, enfim, tem uma personalidade difícil. Quando perguntada sobre a participação dela no golpismo, sobre caminhoneiros generais, ela veio com aquele enrolation óbvio e tal. Mas ela dá a entender que é o seguinte, olha, não vamos mais focar no STF, vamos focar no PT. Hã? Isso, obviamente, é o tom de alguém que é oportunista. Porque ela tem muito a perder atacando o STF e muito a ganhar atacando só o PT. Para isso, ela teria que combinar com o próprio Bolsonaro e com os bolsonaristas que têm como ideia fixa o enfrentamento ao STF. Até porque o Bolsonaro tem medo de ser preso. E outros deputados, de outras figuras do bolsonarismo, de formadores de opinião, influenciadores, a deputados, inclusive senadores, todos eles têm medo do próprio envolvimento e do que será divulgado quando essas quebras de sigilo que o Alexandre de Moraes pediu em dezembro vierem a público, e que ninguém se iluda, isso tudo vai vir a público. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Nessas horas, cada um começa a pensar no próprio rabo, e é o que ela tá fazendo. O que rolou? Ela, ao dar essa letra, isso sugere que ela, na prática, está buscando um caminho de conciliação com o STF, e aí para fazer aquela oposição de algema de sex shop ao PT, que é o que ela sabe fazer. O problema é que o Bolsonaro não gostou. E o que vazou, que é o que você tá vendo aí, essa matéria, que era na verdade um furo da Mônica Bergamo, o que vazou vai dar o seguinte tom. O Bolsonaro tá com medo de ter sido entregue por ela ao Alexandre de Moraes, eventualmente com uma delação ou divulgação de determinados conteúdos, em prol da própria sobrevivência, no caso, a sobrevivência da Carla Zambelli. Isso é praticamente, não, isso é um apito de cachorro para que ela vá sendo cancelada e ostracizada dentro do bolsonarismo. Alguém, veja só, dentro do bolsonarismo, que entrega o Bolsonaro pro Alexandre de Moraes, não pode ter perdão. Se isso já aconteceu com Joyce Hasselman, com Bebiano, com Santos Cruz e tantos outros, imagine com alguém que entrega o mito, o herói, como diria o Nando Mourão, presidente, pro Xandão. Imagina qual é o destino dessa pessoa, né? Ah, se o Bolsonaro tivesse dado um golpe, eu sei qual seria o destino dela, né? Seria um destino muito parecido com o destino que dissidentes dos governos militares tinham ali nos anos 60 e 70, mas deixemos isso pros livros de história, tá? Na prática, Carlita Zambelli vai sofrer e vai comer o pão que o diabo amassou. Prevejo ela tentando construir um caminho próprio só xingando o PT, prevejo perda de seguidores, prevejo perda de relevância e talvez ela sendo usada não só pela imprensa, mas também pelo próprio STF como arma
para, se não prender o Bolsonaro, deixar ele muito bem cercado. O lance é, não é normal uma entrevista tão grande dela para a Folha de São Paulo, não é normal uma reação assim do Bolsonaro, e não é normal o silêncio dos bolsonaristas sobre ela. Tudo leva a crer que ela sabe demais e que ela pode de menos, tá bom? Então, é isso, galera. E começa aqui a guerra no fim do bolsonarismo. Como a gente falou, o bolsonarismo iria se consumir em guerras internas, e esse aqui é mais um passo disso aí. Esse foi meu recado, beijo e abraço para todos vocês. Galerinha, só um negócio, falta menos de 1000 pessoas pra gente bater 100 mil seguidores no nosso canal de cortes, o famoso canal amarelo, que tá dando mais audiência, inclusive que esse canal azul. Vai lá, se inscreve no canal amarelo, a gente vai ficar super feliz, se a gente chegar a 100 mil, vamos ganhar uma placa, a gente merece uma placa, e é isso aí, conto com você lá.